episódio 2 da segunda temporada da série Mulheres de Quarto. Nesses dias, o Senhor tem me incomodado muito a meditar um pouco mais profundamente sobre a pressa, sobre essa rotina desenfreada que nós temos vivido, essa necessidade de correr atrás de coisas, de encher a agenda. E com isso a cabeça da gente parece que está cada dia mais esgotada, a gente está com a memória cada vez mais falha. E no fim das contas, parece que a gente está igual o cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Em determinada ocasião, Lucas conta que Jesus e os discípulos, eles pararam na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, apertada de serviço, com visita em casa, cheia de coisas ali para fazer, para preparar, ela vê que Maria, sua irmã, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha a dizer. Olha que coisa nobre. Maria estava ouvindo. E Marta, incomodada com aquilo, fala: Senhor, não lhe parece injusto Maria aí sentada, te escutando, enquanto eu trabalho sozinha na cozinha, tanta coisa para fazer? E Jesus responde para ela: Marta, Marta, você está tão preocupada, Marta, com esse serviço de casa. Existe uma coisa que importa mais. E foi essa escolha que Maria fez. Maria descobriu o ouro e ninguém pode tirar isso dela. Marta, naquela rotina apressada, talvez como a nossa rotina, dos afazeres de casa, da cozinha, da agenda apertada, cheia, a cabeça cheia, os pensamentos ali, tudo disparado, tudo muito veloz. A gente esquece do ouro. E eu abri esse episódio com essa história, porque ela mexe muito comigo. Maria entendeu que até tinha coisas para fazer na casa. Mas primeiro, Deus. Primeiro ela queria curtir a presença de Deus. Primeiro ela queria curtir ali a companhia de Jesus. Desfrutar da companhia de Jesus. E lá em Gênesis 1, se você abrir na sua Bíblia, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Criou tudo, de A a Z, tanto no céu quanto na terra. E é assim na vida da gente também. Porque quando Deus está no princípio, a vida acontece. As coisas se organizam. E a Bíblia conta que Deus pôs ordem naquilo que era sem forma e vazio. Ou seja, a desordem virou ordem. A escuridão virou luz. E como Deus estava no princípio, houve criação, houve frutificação, houve peixes, houve descanso. Se Deus está no princípio da nossa vida, se Deus é o primeiro na nossa vida, nós podemos desfrutar das mesmas características da criação, inclusive do descanso. Antes de se tocar uma canção, você deve afinar o violão. Antes de sair desenfreado de casa pela manhã para cumprir a agenda, eu devo perguntar para Deus: Deus, afina meu violão. Qual é a minha agenda para hoje? Ela está batendo com a agenda do céu? Os planos que eu fiz estão batendo com os seus? Nós precisamos aprender a falar com Deus antes de falar com os homens. E a nossa geração, apressada, afobada, que vive atropelando as coisas, primeiro a gente consulta as pessoas, os homens, ao invés de consultar Deus. Sempre vai ter alguém te pedindo um conselho. O que eu faço? Qual decisão que eu tomo? E eu devolvo a pergunta para ela. Já consultou? Já consultou Deus? Já orou? Já perguntou o que você tem que fazer? Nós não podemos colocar no homem expectativas de respostas, soluções e conselhos antes de pedir o conselho de Deus.
Porque Gênesis 1 começa dizendo, no princípio, Deus. E nós vamos fazer um paralelo hoje entre Gênesis 1 e Eclesiastes 12. E o livro de Eclesiastes eu gosto muito porque aqui na versão que eu vou utilizar hoje, da Bíblia Viva, esse texto ele fica muito claro. E ele começa dizendo aqui, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os dias difíceis e chegue os anos em que você vai dizer, não tenho contentamento algum, não tenho alegria de viver. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas. Os seus braços, que sempre o defenderam, começaram a tremer. E suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. E os seus olhos ficarão cansados e fracos. Você ficará surdo. Não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos. Até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio da prata seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, antes que do pó volte à terra, de onde veio, e o seu espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão. Tudo é ilusão. Eu não vou ler o capítulo todo, mas depois você pode ler na sua Bíblia. Eu quero frisar bem alguns detalhes desse texto. Porque no livro de Eclesiastes 12, o sábio Salomão, ele começa dizendo, olha, não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça do seu Deus. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que os dias maus cheguem, e eles vão chegar. E quando os dias maus chegarem, quando a velhice chegar, você não vai ter muito contentamento com muita coisa mais. O sábio continua, quando seus olhos estiverem tão fracos que não vão perceber a luz do sol, a lua e as estrelas. E vai ser tarde demais para uma vida ativa de serviço. Vai ser tarde demais para você se lembrar de Deus. Vai chegar um dia em que, além da velhice chegar, além das suas vistas ficarem fracas a ponto de você nem enxergar as estrelas, a lua, o sol, os seus braços vão começar a tremer. E as suas pernas, que hoje são firmes e fortes, elas vão ficar fracas. Ninguém fica jovem para sempre. E o sábio aqui está dizendo justamente isso. A perna vai ficar fraca. Não vai ficar aguentando andar muito mais. Não vai ficar muito em pé mais. Vai ter que dar uma sentadinha. Os dentes também vão cair. E você não vai poder mastigar direito. Os olhos, o sábio repete. Eles vão ficar cansados e fracos. Os seus lábios vão ficar murchos enquanto você mastiga a sua comida. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não vai ouvir direito. O que o sábio está querendo dizer aqui? Você vai levantar muito cedo. Já percebeu como é que idoso levanta cedo? 6 horas da manhã já está tudo de pé. Eu lembro de quando eu tomava o ônibus para ir trabalhar. Eu pegava o ônibus por volta de 6h20 da manhã, já estava cheio de idoso dentro do ônibus. Eu só pensava uma coisa. Meu Deus, eu queria ficar na cama até 9 horas, 10 horas. Eles que podem, eles que já aposentaram. Não fica. Parece que tem formiga no traseiro. Mas o sábio disse que quando a velhice chega, o idoso, ele acorda junto com os passarinhos.
Tem gente que fala, acorda com as galinhas, né? Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não vai ouvir direito. E mal vai conseguir falar com a voz tremida. Você vai ter medo de lugares altos, medo de cair. Você vai ser alguém com cabelos brancos, com o rosto murcho. Vai andar se arrastando, já não vai ter vigor físico e verá a morte de perto, aproximando-se cada vez mais da sua casa eterna. Depois, atrás do seu caixão, muita gente vai seguir chorando. Então, o sábio diz, aqui no verso 6, lembra-se, sim, do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que a sua vida seja tirada. Antes que você volte para o pó da terra e o seu espírito, o seu fôlego de vida volte para Deus que o deu. E sabe o que mais mexe comigo nesse texto? Quando o sábio diz, tudo é ilusão. Tudo é vaidade. Sabe, Salomão escreveu o livro de Cantares enquanto ele era jovem. Ele era apaixonado, um homem apaixonado pela sua noiva. Então ali, no livro de Cantares, ele faz uma metáfora entre a igreja e a noiva. A igreja sendo a noiva e Jesus Cristo o noivo. Ele também fala nesse livro sobre bodas. Então, em Cantares, quando Salomão escreve Cantares, ele é um jovem pregador. Já em Provérbios, Salomão está um pouco mais amadurecido. Ele já está numa idade um pouco mais avançada e ele já percebeu que não é na força do braço que a gente consegue algumas coisas. Não é pelo esforço próprio. Então, Provérbios ensina uma lição de dependência no Senhor. É um Salomão mais maduro que escreveu, não é aquele jovem mais. E agora no livro de Eclesiastes, Salomão já era um ancião, já era um homem velho, experiente, um homem maduro. Então ele está numa vibe diferente. Ele já tem uma visão diferente da vida. E pode parecer que Eclesiastes é um livro amargo, um livro azedo, que dá até depressão de ficar lendo. Não dá? Uma tristeza, uma angústia, vontade de chutar o balde e falar, peraí, esse cara tá falando que tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo vai acabar, todo mundo vai morrer. É só isso. Só que o livro de Eclesiastes é de alguém maduro, alguém que correu como eu e você, que viveu como eu e você, mas que chegou numa fase da vida e percebeu que tudo é vento, tudo passa, tudo é vaidade. Então nessa fase da vida, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já é alguém que comprou, conquistou, adquiriu e continuou insatisfeito. Ele foi alguém que fez tudo que ele quis, tudo que ele pôde. E ele viu que nada preencheu o seu coração. Meu sonho é casar. Aí casou. Meu sonho é ter filho. Aí teve. Ah, meu sonho é ter neto. Teve neto. Ah, meu sonho é comprar o carro tal. Comprou o carro. Ah, meu sonho é aposentar. Aposentou. E nada satisfaz. É por isso que a gente vai mudando de gosto, mudando de opinião, vai mudando, sabe? Querendo outras coisas, querendo viver outras experiências, porque aqui, debaixo do sol, Salomão diz que nada preenche nem satisfaz. Nada. É por isso que ele fala, tudo é vento, tudo é vaidade. Você vai querer. Vai correr atrás até conseguir. Depois que consegue, já viu criança? Ele quer muito um brinquedo novo. Aí o pai compra. Ele vai brincar 2 horas, 2 dias. E o brinquedo vai ficar jogado. É assim desde a infância. Porque debaixo do sol, nada preenche o nosso coração, a não ser Deus. Lembre-se de Gênesis 1. No princípio, Deus. E aqui no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, Salomão começa dizendo o quê? Tenha Deus na sua mocidade. Caminhe com Ele enquanto você é jovem. Não se afaste de Deus na sua mocidade. Não vire as costas para Deus enquanto você é jovem. Não despreze o pequeno começo da vida com Deus. Sabe por quê? Porque você vai perder a força.
vai encurvar o seu corpo, vai diminuir sua estatura, vai curvar a coluna, os braços vão ficar fracos. Você vai começar daqui a pouco a acordar com os passarinhos, com as galinhas de manhã. E o sábio está dizendo com isso, coloca Deus no começo, porque um dia vai chegar. E quando esse dia chegar, vai ser um momento, uma fase da vida, em que a vida vai ficar diferente. O texto também diz, olha, os moedores, por já serem poucos. Está falando dos dentes. Está falando da mordida mais fraca. Está falando daquele barulho ao mastigar. Com todo o respeito, você já ouviu um idoso mastigando? O barulho da mastigação deles é diferente. Você que é jovem, come um pastel talvez com 4 ou 5 mordidas? Quando você está comendo o segundo, o idoso ainda está comendo o primeiro. Por quê? O sábio responde essa pergunta. O sábio diz, porque a mordida vai ficar fraca. Ele não tem força mais para comer uma castanha inteira, tem que picar ela no pedacinho. Ele não tem força mais para comer algo mais rígido, mais duro. Tem que ir por partes. O sábio está dizendo, você que é jovem, lembra do Senhor antes de chegar à velhice. Antes que você não possa mais pregar o evangelho. Antes que você não consiga mais ficar em pé, levando a palavra, ministrando na igreja, adorando com um louvor, tocando um instrumento. Sabe o que acontece? O sábio diz ainda que o ouvido vai começar a ouvir pouco. Não vai escutar tão bem a palavra. Não vai conseguir ler direito, enxergar as letrinhas da Bíblia direito mais. Lê a Bíblia hoje, enquanto você tem a visão boa. Acessa a sua Bíblia hoje. Come, devora esse livro hoje, porque vai chegar um dia que você vai querer ler e não vai conseguir. Sabe? E interessante que Salomão, quando ele descreve poeticamente no verso 5 que vai florescer a amendoeira, Salomão está dizendo, através de uma metáfora, que a amendoeira ela produz uma flor bem branquinha, que lembra os cabelos brancos. Olha que coisa mais linda. Salomão numa fase amadurecida da vida, descrevendo a velhice. E ele continua. Vai chegar um dia que o gafanhoto vai ser um peso para você carregar. Um gafanhoto, gente, ele pesa menos que um papel. Um grilinho, um grilo, pesa menos que um papel. Mas os braços vão estar tão fracos que até um grilo, que pesa menos de um papel, vai ser algo pesado e difícil de carregar. O braço não movimenta mais do mesmo jeito. E nesse mesmo verso diz que vai perecer o apetite. A boca vai ficar ruim. O paladar some. Come pouco. Come 2 colherzinhas e larga o resto no prato. Ele fica seletivo outra vez, igual criança, na fase da introdução alimentar. Salomão está advertindo, lembra-te do teu Criador antes que você pare de ver prazer na vida. Porque vai chegar um tempo que você não vai sentir prazer com mais nada. E essa é uma palavra para todos. É para o crente, é para o ateu, é para o à toa, é para o evangélico, é para o católico. Todos nós vamos enfrentar a velhice. Então lembra-se do teu Criador no começo. Coloca o Senhor teu Deus no começo. Lembra do Senhor quando você começar o dia. Lembra do que Ele fez. Lembra do que Ele ainda vai fazer, das promessas. Deixa o seu coração incendiar outra vez. Lembra daquele amor do começo, quando você conheceu Jesus, quando você conheceu a Bíblia, quando você conheceu o caminho reto. Volte a praticar aquilo que você praticava no começo. Lembra-te. Volta a praticar, volta a ler a Bíblia. Volta a jejuar, volta a orar. Volta a acordar de madrugada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vai chegar um dia que a vida vai perder a graça. As festas vão perder a graça. Você já viu um idoso quando chega na festa?
Parece que 30 minutos de evento ele já quer ir embora. Já tá pedindo um neto, já tá pedindo alguém para ir embora. Não esquenta lugar. É porque as festas vão perder a graça. As bebedeiras vão perder a graça. A risaiada vai perder a graça. A turmaiada vai perder a graça. Tudo vai perder a graça. Mas o seu coração ainda vai estar apaixonado pelo Senhor. O seu coração ainda vai estar apaixonado pela presença do Senhor. O coração vai permanecer aquecido. A chama vai permanecer viva. É disso que Salomão está falando no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Que debaixo do sol, debaixo do céu, a vida não faz o menor sentido. Porque a gente vai querer, fazer. E vai chegar uma hora, vai chegar um tempo que nada vai fazer sentido. Me perdoa a sinceridade, mas ele realmente está certo. A vida aqui não faz sentido. Nós trabalhamos horas e horas por dia, ficamos pouquíssimo tempo com nossos filhos. A gente junta dinheiro para dar uma vida melhor para nossa família. A gente junta dinheiro e a gente trabalha para dar qualidade para os nossos filhos, né? Qualidade de vida. Mas a gente não passa tempo de qualidade com eles. Faz algum sentido? Parece que nós moramos na mesma casa, mas somos absolutos estranhos. As pessoas estão 24 horas por dia com o celular na mão. Você liga e ninguém atende. Faz algum sentido isso? E quando eu começo a aprofundar e meditar sobre isso, eu falo, o sábio tem toda a razão. O sábio está coberto de razão. Nada aqui nessa terra faz sentido. Mal nos vemos, mal nos falamos, mal comemos juntos, mal tomamos o café da manhã, mal nos falamos durante o dia. E estamos nos matando de trabalhar para dar qualidade de vida para a família. Faz algum sentido isso? O celular e a internet, eles vieram para encurtar a distância. Só que nós estamos cada vez mais longe e mais perdidos dos que estão perto, dos que estão dentro da nossa casa. Isso também não faz o menor sentido. Edifícios, prédios, construções, concreto, cimento, quando vem a chuva, alaga tudo. Por quê? Não tem para onde correr a água. Faz sentido tantas construções? Não faz. E nessa correria da vida nós comemos mal, dormimos mal. E quando a doença chega, a gente vê que não fez o menor sentido nada do que a gente fez até então. A gente come, enche a barriga e depois se arrepende porque comeu demais. A balança tá gritando, pedindo socorro. Até comer, às vezes, parece que não faz sentido. O excesso. E o que dizer sobre a morte? Quantos inocentes morrem todos os dias? Isso faz algum sentido para você? Quantos homens maus por aí sem punição? E a gente fica pensando, realmente, debaixo do céu, debaixo do sol, o sábio está certo. Nada faz sentido. Queridos, quem nasceu para viver a eternidade com Jesus, realmente não se contenta com absolutamente nada debaixo do sol. Se nós não temos o Criador na nossa vida, se nós não somos loucamente apaixonados por Jesus, se nós não vivermos para a eternidade com Deus, nós vamos viver aqui na terra, debaixo do céu e debaixo do sol, correndo atrás do vento. E Salomão mais adiante fala, tudo é vaidade. Tem gente que pega esse texto para apontar o dedo e dizer, quem usa esmalte é vaidade, quem pinta o cabelo é vaidade, quem usa adornos é vaidade, quem faz a sobrancelha é vaidade, quem usa bijuteria é vaidade, é pecado. Quem passa maquiagem é pecado, porque é vaidade. Só que aqui o sábio diz, tudo é vaidade. Não apenas o que você acha que é vaidade. Tudo, debaixo do sol, debaixo do céu, tudo é vaidade. A gente precisa parar com isso. Porque se o texto diz que tudo é vaidade, não é só o que eu acho que é.
Não é só o que eu vejo meu irmão fazendo e eu acho que está errado, e eu acho que é vaidade. O que ele usa, os costumes dele, a maneira como ele se veste para ir à igreja ou para ir trabalhar. Um relógio é vaidade. O perfume é vaidade. O cabelo penteado é vaidade. A sua bolsa nova é vaidade. Seus calçados novos é vaidade. Seus milhares de vestidos, de roupas no armário, é tudo vaidade. Às vezes tem um de cada cor, uma bolsa de cada cor, um sapato de cada cor, é tudo vaidade. Coleção de relógio, coleção de coisas, enfeites dentro de casa, tudo é vaidade. Tudo. O verso 7, inclusive, diz: e do pó volte à terra. Irmãos queridos, a morte, ela vai ser inevitável para muitos de nós. Mas um dia, o sábio Salomão, ele também disse que a sabedoria está na dor, na tristeza e na falta. A gente busca sabedoria na alegria, na prosperidade, mas só que Salomão, ele diz que a sabedoria, ela está na casa onde existe luto, onde existe gente chorando, onde existe gente sofrendo, gente sentindo dor. Sabe por quê? Porque é nesses ambientes que a gente não se ilude. É nesses ambientes que a gente chega lá e vê, realmente, aqui está o fim. Corremos, 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 morremos e largamos tudo para trás. É nesse momento que a gente fala, o sábio tinha razão. Eu corri atrás do vento. Não deu em nada. Não me fez mais feliz. Porque quando eu conquistei aquilo que eu queria, eu já queria outra coisa diferente. Aquilo que eu queria antes, agora eu não quero mais. Este é um momento oportuno para você dizer: Senhor, tira toda ilusão do meu coração agora. Tira toda a minha ilusão agora. Tira essa ilusão do meu coração. Porque a ilusão não é de Deus. O diabo, sim, deseja que nós vivemos iludidos neste mundo, achando que nós somos deste mundo, achando que nós somos eternos aqui na terra. E nós podemos continuar comprando, fazendo. Mas nós não somos. Nós somos criados para a eternidade. E quem já entendeu isso, vive de acordo com o padrão do céu e não com o padrão da terra. Existe um samba, ou um pagode, se eu não me engano, diz que deixa a vida me levar. E tem gente que agarra nessa frase. E quando você pergunta, e aí, como é que você tá? Ah, tô vivendo. Tô levando. Tô indo. Ah, meu amigo. No final dessa jornada, no final dessa estrada, isso vai sair muito caro. Tem gente que você vai dar um conselho de sabedoria. O que eles falam? Ah, me deixa. Deixa eu beber. Deixa eu curtir. Deixa eu viver. Deixa eu fazer. Me deixa. Deixa a vida me levar. Muito cuidado. Porque você está iludido. E a ilusão não é de Deus. Essa conversa, esse podcast de hoje, é uma conversa sobre a eternidade. Não deixa para amanhã o que está na sua mão para fazer hoje. Não procrastina, porque vai chegar o dia em que você não vai ter o mínimo de forças para fazer. Desfruta a comida. Tem gente que só engole. Com 4 garfadas acabou um prato inteiro. Não saboreia, não mastiga direito. E assim nós estamos fazendo com a vida, nós estamos engolindo. Assim como nós estamos engolindo a comida. Nós estamos empurrando a vida com a barriga, à base do deixa a vida me levar. Vão ver o que acontece. Eu tô indo, vão ver o que acontece. No episódio da semana passada nós falamos, o WhatsApp, na velocidade 2 já tá pouco, a gente quer a velocidade 4. Às vezes, sabe, eu fico pensando na dimensão, na profundidade do versículo 12 desse mesmo capítulo. Porque o sábio diz, existe muita vaidade no saber e no conhecimento. O sábio fala, cuidado em ler demais, cuidado em conhecer demais. Provavelmente você vai começar a achar defeito em tudo, vai querer remexer a Bíblia, vai querer mudar os textos, vai começar a achar que tem alguma coisa errada até na Bíblia. Vai querer atualizar os textos,
Porque você vai se achar sábio demais. Você vai se achar sabidinho demais. Mais inteligente que todo mundo. É por isso que o sábio diz, estude, mas cuidado com o excesso. Sabe, eu tive o berço cristão. Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão. Num lar cristão. E eu dou glória a Deus por isso. Porque coisa boa é nascer no lar de quem ama a Deus. Porque muita gente passa por caminhos dolorosos até conhecer a Deus. Muita gente passa por caminhos cheios de espinhos antes de conhecer a Cristo. E aí coleciona experiências pessoais dolorosas. Muitos de vocês têm uma marca, uma cicatriz. É a marca da conversão. E nessa marca ela envolve dor e sofrimento. Glória a Deus por quem teve um berço cristão. Mas o que a gente vê são jovens, adolescentes reclamando. Eu só vou para a igreja porque você me leva. Eu só vou porque você me põe para ir. Às vezes fala isso com o pai, às vezes fala com a mãe, com a avó. Mas eu quero que você seja motivado hoje. Você seja levado a amar Jesus. Para que a sua história não seja de dor e sofrimento. Até você de fato conhecer a Cristo na intimidade. Para você que tem uma história de marcas, de sofrimento, de cicatrizes, saiba que Deus usa os nossos tropeços e os nossos erros para alcançar a vida de muitas pessoas. Eu conto muitos testemunhos pessoais nas minhas ministrações. Alguns deles eu não gostaria de ter no meu currículo. Eu não gostaria de ter várias memórias quando eu fecho os meus olhos aqui e lembro de algumas fases da minha vida. Eu não queria ter vários acontecimentos no meu currículo. Mas não tem como apagar certos trechos da nossa história. Infelizmente não tem como. Só que nós podemos fazer com que os nossos filhos tenham uma história com Cristo diferente da nossa. Nossos filhos não precisam cair nos mesmos buracos que a gente já caiu. As pessoas que a gente ama não precisam tropeçar nos mesmos pontos que nós tropeçamos. A nossa história de dor, a nossa história de marcas, nosso currículo cheio de histórias, eles podem ajudar alguém a se aproximar de Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito no que está escrito lá em Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda que for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai envelhecer, mas ela vai se lembrar do começo. Lembra lá de Gênesis 1? No princípio, Deus. Coloque Deus no princípio da vida dos seus filhos. Não ouse criar um filho sem conhecer o Espírito Santo, sem conhecer o Deus Pai, o Deus Filho, sem saber o que é a eternidade. Não ouse criar um filho sem explicar para ele que nós não somos desse mundo. Me entristece ouvir pais falar, nós criamos filhos para o mundo. Não, nós não criamos filhos para o mundo. A própria palavra de Deus diz, nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E a minha oração, e o desejo do meu coração é, grava dentro de mim, Senhor, a eternidade. Porque aqui, debaixo do sol, debaixo do céu, poucas coisas fazem sentido. Grava dentro de mim, Senhor, a eternidade, para que eu não perca de vista o que é eterno. Grava dentro de mim, Senhor, a eternidade, para que eu não seja conformada com as coisas desta vida. Em nome de Jesus. Amém.